Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que essa semana está on fire. A gente está atendendo os pedidos de vocês e hoje, no dia de hoje, a gente recebeu a prova que foi enviada para a gente pelo Augusto Maia. Valeu demais, Augusto. O Augusto enviou para a gente a prova que aconteceu ontem do curso para habilitação do quadro auxiliar de oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? É a sopa de letrinha CSTA. PM, né, curso de formação de tecnólogos da Polícia Militar de São Paulo. A gente sempre resolve a prova, essa prova aqui no canal, e esse ano não será diferente, né? Matemática e raciocínio lógico essa prova, né? Então, mais uma prova organizada pela Vunesp. No meu ponto de vista, foi uma prova mais tranquila do que normalmente é. Você concorda? Concorda, discorda, sem corda? São 15 questões. Tá pronta? Tá pronta? Ativa os neurônios e vem comigo. A primeira questão é a questão do like, né? Então eu não abandono vocês, não abandone a gente. Já deixa o seu like aí para ajudar no engajamento do vídeo, combinado? Adicionando-se as medidas dos lados de um terreno retangular, então você tem um retângulo que está à venda. Se você somar as medidas dos lados do retângulo, tem-se como resultado 322 metros. Se esse terreno tem a largura excedendo o comprimento em 11 metros, ou seja, a largura vai ser maior que o comprimento em 11 metros, e o preço de venda do metro quadrado desse terreno está avaliado em R$ 150, então é verdade que o preço de venda do terreno está avaliado em quantos reais? Vamos trabalhar com as informações. Ele deu para a gente o perímetro do retângulo, que é 322, e deu informação sobre os lados, né? Disse que a largura é maior que o comprimento em 11 metros. Então, se o comprimento valer x metros, a largura vai valer x mais 11, concorda? O comprimento vale x, a largura é 11 metros maior do que o comprimento. Beleza? Então, a largura vai ser x mais 11. E o perímetro, a soma dos quatro lados do retângulo, dá 322. Ele falou, adicionando-se as medidas. Se você somar as medidas dos lados, o resultado é 322. Então, calcula o perímetro. O que é o perímetro? É o comprimento, mais a largura, né? Não são quatro lados, tem dois lados iguais ao comprimento, dois lados iguais à largura. Então, soma os quatro lados, igual a 322. X mais x mais 11 mais x mais 11 é igual a 322. Só fazer continha. 1, 2, 3, 4x, 11 mais 11, 22, 4x mais 22 é igual a 322. O 22 positivo passa para o outro lado negativo, 322 menos 22 dá 300, então 4x é igual a 300, o x vai ser 300 dividido por 4. 300 dividido por 4 dá exatamente 75. Descobriu o x, você consegue descobrir as medidas do comprimento e da largura. O comprimento vale 75, que é o próprio x, a largura vale 75 mais 11, o que dá 86, né? Agora você tem que calcular o preço do terreno, certo? Você sabe que 1 metro quadrado é R$ 150. Então, calcula a área desse terreno para saber quantos metros quadrados ele tem. A área do retângulo, o comprimento vezes a largura, 75 vezes 86, né? Não podia ter preguiça de fazer conta na hora da prova. 75 vezes 86 vai dar 6.450, beleza? Esse é o tamanho desse terreno, desse retângulo. Se cada metro quadrado custa R$ 150, multiplica esse tamanho aqui por 150 para saber o preço total. 150 vezes 6.450 vai dar R$ 967.500. Essa seria a resposta dessa questão. Entendido? Dúvidas? Perguntas aqui no canal. Ninguém pode ficar com dúvida, combinado? Então, se tiver dúvida, pode deixar o seu comentário aqui que você vai receber uma resposta tentando esclarecer a sua dúvida. E, como eu sempre digo, o seu engajamento é muito importante. Se você não tiver dúvida, deixa um comentário aí qualquer, deixa. Valeu, professor. Beleza? Para ajudar aí no engajamento do vídeo para chegar a mais pessoas, combinado? Vamos para a próxima, questão número 2. Questão de porcentagem. A quantidade de refeições servidas na segunda semana do mês anterior
no refeitório de uma instituição militar de formação foi igual a 286. Esse 286 é um número 10% maior que a quantidade de refeições servidas no mesmo refeitório na primeira semana do referido mês. A diferença, ou seja, a subtração entre o número de refeições servidas naquelas 2 semanas foi igual a quanto? Então, na segunda semana, o número de refeições foi 286. Na primeira semana, o número de refeições a gente não sabe, foi x, né? Mas o problema disse que 286 é 10% maior do que a quantidade de refeições servidas na primeira semana, né? Então, 286 vai ser igual a o x mais 10% de x, ou seja, se você tiver 100% de x e acrescentar mais 10%, né, do x, você vai ter 110% de x. Entende? 1x não é a mesma coisa que 100%, porque 100% é 100 dividido por 100, o que dá 1. Então, se você tem 1x, você tem 100% de x. 100% de x mais 10% vai dar 110% de x. O problema diz que 110% de x é igual a 286, certo? Pode resolver em forma de fração, como eu vou fazer aqui, pode resolver usando o número decimal, né? Então, você faria 1,1 vezes x é igual a 286, ou 110%, 110 dividido por 100 vezes x dá 286. Eu gosto de fazer com fração porque dá para simplificar. Vou pegar esse 100 que está dividindo, passar para cá multiplicando, esse 110 está multiplicando, passa para cá dividindo, vou ficar com x igual a 286 vezes 100, só acrescentar 2 zeros, dividido por 110. Simplifico esse zero com esse zero, vai dar 2.860, dividido por 11, isso dá 260, né? Então, o x vale 260. Ele quer saber a diferença entre a primeira e a segunda semana. A diferença é a subtração. 286 menos 260, isso dá 26. Então, 26 é a resposta dessa pergunta, certinho? Questão de porcentagem sempre está presente em qualquer concurso. Praticamente qualquer concurso tem questão de porcentagem. Esse não foi diferente e achei uma questão tranquilinha, né? Vamos para mais uma, questão número 3. Essa questão aqui é fácil, mas por envolver interpretação de texto, eu acho que vocês podem achar a questão difícil. Com a quantidade de objetos do tipo A e de objetos do tipo B que se tem, é possível montar 40 kits contendo cada um 3 unidades do objeto A e 4 unidades do objeto tipo B, sem sobrar nenhum objeto, sem sobrar objeto algum. Para montar 60 kits de forma que cada um contenha uma unidade a menos de cada tipo de objeto, ou seja, vai ter 2 do tipo A e 3 do tipo B, sem sobras, deve-se acrescentar ao grupo original de objetos quantos objetos A ou B. Então, você tem lá x objetos do tipo A, y objetos do tipo B. Se você dividir os x objetos de 3 em 3, você vai obter 40 kits, né? Então, olha só, os kits têm 3 objetos A e 4 objetos B. Se você dividir os x objetos A de 3 em 3, você vai ter 40 partes para formar 40 kits. E se você dividir os y objetos B de 4 em 4, você vai ter 40 partes. Então, faz essa proporção, né? X objetos do tipo A dividido por 3 vai dar 40 kits. Vai ser igual a 40. Então, o x vai ser 3 vezes 40. 3 vezes 40 dá 120. Existem 120 objetos do tipo A. Mesmo raciocínio para objetos do tipo B, só que B tem 4 de cada um nos 40 kits. Então, y dividido por 4 é igual a 40. Y vai ser 4 vezes 40, o que dá 160 objetos do tipo B. Certo? Agora, você vai dividir esses 120 objetos não de 3 em 3, mas de 2 em 2 para ter 60 kits, né? Quantos objetos do tipo A você tem que acrescentar? Então, eu vou colocar 120 mais A objetos, um objeto a menos por kit, né? Do tipo A, 120 objetos do tipo A, mais um tanto de objeto do tipo A que eu não sei quanto. Se eu dividir todos esses objetos por 2, né? Porque por 2 vai ter uma unidade a menos aqui, ó. Uma unidade a menos de cada tipo.
Antes tinha 3 objetos do tipo A, agora vai ter 2 objetos do tipo A. Então, você vai dividir o total de objetos de 2 em 2, né? Isso tem que dar 60, certo? Pego 2, está dividindo, passo para cá multiplicando. 2 vezes 60, 120. Então, eu vou ficar com 120 mais A. 120 mais A é igual a 2 vezes 60 é igual a 120. Esse 120 positivo passa para cá negativo, 120 menos 120 dá zero. Ou seja, eu não preciso acrescentar nenhum objeto A para conseguir fazer 60 kits contendo 2 objetos do tipo A, certo? E do tipo B? Eu vou ter 160 objetos do tipo B, mais B objetos, divididos de 3 em 3, né? Uma unidade a menos, eram 4 objetos por kit, agora serão 3, né? Uma unidade a menos, tem que dar 60 kits. Pego 3, está dividindo, passo para cá multiplicando. 3 vezes 60, 180. Então, vou ter 160 mais B é igual a 180, certo? Passo 160 positivo para cá negativo, 180 menos 160 dá 20. Ou seja, para eu conseguir fazer 60 kits contendo 3 objetos do tipo B, cada kit, eu preciso acrescentar aos 160 20 objetos do tipo B, certo? Então, essa vai ser a resposta da questão. Nenhum objeto A e 20 do tipo B. Preciso acrescentar somente 20 objetos do tipo B. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Essa, entre as questões dessa prova, é uma questão que eu julgo que vocês consideraram uma questão difícil. Estou certo ou errado? Vamos para mais uma, questão número 4. Uma verba de 18,4 milhões será dividida entre 3 secretarias municipais A, B e C. A Secretaria B receberá 0,25 milhões a mais que a quarta parte do valor que receberá a Secretaria A. E a Secretaria C receberá 0,6 milhões a menos que o triplo do valor que receberá a Secretaria B. Nessa divisão, o valor que a Secretaria C receberá a mais do que receberá a Secretaria B é de quanto? Então, você tem o total, né, da verba e tem as divisões que foram feitas. Então, coloca lá a Secretaria A, B, C. Ele começa fazendo a referência, né, ele compara a Secretaria B com a Secretaria A. Então, pega o seu parâmetro de comparação e chama de X. A Secretaria A vai receber X reais. A Secretaria B vai receber quanto? Vai receber 0,25 milhões a mais do que o quê? A quarta parte do valor de A. Então, A vale X. Quanto é a quarta parte de X? É X dividido por 4, certo? Quarta parte é o número dividido por 4. Então, B vai receber X dividido por 4 mais 0,25. X dividido por 4 mais 0,25. Beleza? E a Secretaria C? Receberá 0,6 milhões a menos, então você vai subtrair 0,6, subtrair de quê? Do triplo do valor de B, ou seja, você vai pegar o valor de B, multiplicar por 3 e subtrair 0,6. Você vai fazer 3 vezes x sobre 4 mais 0,25. Preciso colocar entre parênteses porque o 3 tem que multiplicar tanto esse quanto esse valor. E depois você vai subtrair 0,6, né? Porque é 0,6 milhões a menos. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 3 vezes x sobre 4 vai dar 3x sobre 4, né? Mais 3 vezes 0,25, 0,75. Tudo isso menos 0,6. 0,75 menos 0,6 dá 0,15. Então, vou ter 3x sobre 4 mais 0,15. Sei o valor de A, sei o valor de B, sei o valor de C. Somo tudo e igualo a 18,4 milhões. Vamos fazer? X mais x sobre 4 mais 0,25 mais 3x sobre 4 mais 0,15, né, que é o C, isso é igual a 18,4. Aqui eu tenho duas frações com o mesmo denominador, então basta eu somar os numeradores, né? 1x mais 3x dá 4x, né? Então vou ter x mais 4x sobre 4 mais 0,25 mais 0,15 dá 0,4, né? Isso é igual a 18,4. Aqui ficou fácil.
4x dividido por 4, simplifico esse 4 com esse 4, vai dar 1x, né? Então, eu vou ter 1x mais outro x, vou ter 2x. E esse 0,4 positivo passa para cá negativo, 18,4 menos 0,4 dá 18. Então, 2x vai ser 18. X vai ser 18 dividido por 2, o que dá 9. A secretaria A vai receber 9 milhões. A secretaria B vai receber 9 dividido por 4 mais 0,25, certo? 9 dividido por 4 dá 2,25. 2,25 mais 0,25 dá 2,5. Secretaria B vai receber 2,5 milhões. E a secretaria C vai receber 3 vezes 9, 27, dividido por 4, mais 0,15, né? Então, 27 dividido por 4 dá 6,75, mais 0,15, 6,9. Beleza? O problema quer saber quanto a secretaria C vai receber a mais que a B. Então, pego o valor de C, subtraio de B, 6,9 menos 2,5. Isso dá 4,4 milhões de reais. Muito dinheiro, né? Tá aí a resposta da questão. Então, uma questão de fração. Uma questão típica de fração. Tinha que fazer bastante continha, né? Mas não era tão difícil o raciocínio assim. Pronto para a próxima? Você está pronto? Tá pronta? Você já viu as nossas aulas? Aqui no canal a gente tem aulas de matemática básica para concurso que seriam muito úteis para resolver essa prova. Tem aula de fração, tem aula de porcentagem, tem aula de MMC e MDC, que não caiu nessa prova especificamente. Vou deixar o link aqui para você assistir as nossas aulas teóricas, tá bom? Que podem te ajudar se você tiver dificuldade nesse tipo de raciocínio. Beleza? Vamos para mais uma, questão número 5. As idades de 3 pessoas formam uma progressão geométrica de razão 2, ou seja, se a primeira pessoa tem x anos, a segunda pessoa vai ter 2 vezes x, né? Porque numa progressão geométrica, a razão multiplica o termo anterior, beleza? Sabemos que a média aritmética simples dessas idades é de 28 anos, é correto afirmar que a diferença, subtração entre a maior e a menor das idades é qual? Então, primeiro, calcula as idades. A primeira pessoa vai ter x, a segunda vai ter 2 vezes x e a terceira 2 vezes 2x, o que dá 4x, né? Então, idades, primeira pessoa x, a segunda a razão vezes x, 2 vezes x dá 2x, a terceira 2 vezes 2x, 2 vezes 2x, 4x. Média das idades, 28. Calcula a média. Média é a soma dos termos, soma das idades, dividido pelo número de termos. X mais 2x mais 4x, dividido por 3, né? Então, média, x mais 2x mais 4x, soma das idades, dividido pelo número de pessoas, 3, é igual a 28 anos. Beleza? 4, 6, 7x, então vou ter 7x, esse 3 está dividindo, passa para cá multiplicando. 7x vai ser igual a 28 vezes 3, né? Pego o 7 que está multiplicando, passa para cá dividindo, x vai ser 28 vezes 3 dividido por 7. 28 dividido por 7 dá 4, né? Então, x vai ser 4 vezes 3. 4 vezes 3, 12. X vale 12. Ele quer saber a diferença entre a maior e a menor idade. A menor idade é x, é 12. A maior idade é 4 vezes x. 4 vezes 12. 4 vezes 12 dá 48 anos. Diferença, 48 menos 12. 48 menos 12, 36. A diferença é de 36 anos. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Está conseguindo acompanhar até aqui? Até aqui, as questões, na sua maior parte, tranquilas, né? Essa aqui considera uma questão relativamente fácil, né? Envolve progressão geométrica, mas um conceito bem básico de progressão geométrica e média aritmética, certo? Vamos para a próxima, questão número 6. Questão de conjuntos e questão para saber se você já se inscreveu aqui no canal. Pode se inscrever, não paga nada, né? E se inscrever no canal de educação é um orgulho para você, não é não? Vamos lá, em um grupo de 60 pessoas, 13 já viajaram para a Espanha e para o Canadá, 5 não viajaram para a Espanha e tampouco para o Canadá, e o número de pessoas que viajaram somente para a Espanha excede em 6 o número de pessoas que viajaram somente para o Canadá. Escolhida aleatoriamente uma pessoa desse grupo,
a probabilidade de a pessoa escolhida já ter viajado para o Canadá será qual? Então, vamos lá. Você tem dois conjuntos, as pessoas que já viajaram para a Espanha e as pessoas que viajaram para o Canadá. Existem pessoas que viajaram para os dois países. O problema disso é que 13 pessoas já viajaram para os dois países. Então, tem 13 pessoas aqui, certo? Ele disse que 5 pessoas não foram nem para a Espanha nem para o Canadá. Então, do lado de fora dos dois conjuntos, tem 5 pessoas. E ele diz que o número de pessoas que viajaram só para a Espanha, ou seja, as pessoas que estão só aqui, ó, fora da interseção dos dois conjuntos, né? Então, pessoas que foram só para a Espanha, pessoas que foram para os dois países, está vendo? Está envolto pelo conjunto vermelho e pelo azul, envolve os dois países, pessoas que foram só para o Canadá, né? Então, as pessoas que viajaram só para a Espanha excedem, o número de pessoas que foram só para a Espanha excede em 6 o número de pessoas que foram para o Canadá, só para o Canadá. Então, se X pessoas foram só para o Canadá, para a Espanha foram X mais 6, certo? Então, o número de pessoas que foram para a Espanha excede em 6, ou seja, é maior em 6 unidades que as pessoas que foram só para o Canadá. Beleza? Se você somar todas essas pessoas, o resultado vai dar 60 pessoas. X mais 6 mais 13 mais x mais 5, né? X mais 6 mais 13 mais x mais 5 é igual a 60 pessoas. 1x mais outro x, 2x, né? Aqui eu vou ter 13 mais 6, 19, mais 5, 24. 2x mais 24 é igual a 60. 2x vai ser 60 menos 24. 60 menos 24 dá 36. 2x é 36. X vai ser 36 dividido por 2. 36 dividido por 2 dá 18, né? Então, viajaram só para o Canadá 18 pessoas. Beleza? O problema quer saber a probabilidade de a pessoa escolhida entre todas já ter viajado para o Canadá. Quem já viajou para o Canadá? Essas 18 pessoas e essas 13 pessoas já viajaram para o Canadá. Então, a probabilidade são todas essas pessoas, 13 mais 18, dividido pelo total de pessoas, né? 60 pessoas. Probabilidade, 13 mais 18, dividido por 60. 13 mais 18 dá 31 pessoas. 31 sobre 60 é a chance de achar alguém que foi para o Canadá. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Dúvidas? Tranquilinha também, né? Passemos para a próxima questão. Questão número 7. Essa questão talvez esteja entre as questões difíceis dessa prova, questão de progressão aritmética. Em uma progressão aritmética, o quinto elemento é 4 e o nono é 32. Adicionando-se os 10 primeiros elementos dessa sequência, tem-se como resultado quanto? Então, se tem uma sequência de termos A, B, C, D, o quinto termo é 4, E, F, G, o nono termo é 32 e quer a soma até o décimo, né? É uma progressão aritmética, ou seja, os termos aumentam somando-se a razão dessa progressão, né? O termo é calculado com 4 mais a razão dessa progressão. O termo f, vou adicionar mais outra razão, então vai ser 4 mais 2 vezes a razão. O g vai ser 4 mais 3 vezes a razão. O 32 vai ser 4 mais 4 vezes a razão, né? Ele quer a soma dos 10 termos. Fórmula para calcular a soma dos termos de uma progressão aritmética. A soma dos termos é igual ao primeiro termo, mais o termo que está na posição que você quer, vezes o número de termos que você quer, tudo dividido por 2, né? Então, para a gente calcular a soma, a gente precisa ter o valor do primeiro termo e o valor do último termo, beleza? Vamos calcular. Então, eu consigo relacionar aqui o 4 com o 32? Consigo, né? 4 mais 1, 2, 3, 4 vezes a razão da progressão, né? Então, de novo, conceito da progressão aritmética. Os termos aumentam com a soma da razão. Somei 1 vezes a razão, cheguei no E. Somei 2 vezes a razão, cheguei no F. Somei 3 vezes a razão, cheguei no G. Somei 4 vezes a razão, cheguei no 32. Então, 4, esse termo, mais 4 vezes a razão, dá 32. 4 mais 4R é igual a 32. Entende? Esse 4 positivo passa para cá negativo. 32 menos 4 dá 28. 4R é 28. R vai ser 28 dividido por 4.
o que dá 7. Achei a razão. Se eu achei a razão, consigo calcular o primeiro termo, consigo calcular o último termo. O primeiro termo vai ser 4 menos 1, 2, 3, 4 vezes a razão. 4 menos 4R, né? Primeiro termo a 1 vai ser 4, esse termo, menos 1, 2, 3, 4 vezes a razão da progressão aritmética, certo? Né? Porque daqui para cá eu somo, da frente para trás eu subtraio, beleza? O R vale 7, 4 vezes 7, então 4 vezes 7 dá 28, eu vou ter 4 menos 28, que dá menos 24. O primeiro termo dessa PA é menos 24. O último termo vai ser 32 mais a razão, 32 mais 7, né? 32 mais 7 dá 39, beleza? Agora a gente consegue calcular a soma dos 10 termos. A soma vai ser o primeiro termo, menos 24, mais o décimo termo, 39, vezes 10 termos, que é o que a gente quer calcular, tudo dividido por 2, né? 39 menos 24 dá 15, esse 10 posso dividir por 2, 10 dividido por 2 dá 5, vou ter 5 vezes 15. 5 vezes 15 é 75, então a soma desses 10 termos é 75. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Dúvidas? Conseguiu visualizar? Conseguiu entender? Então, aqui ele utilizou o conceito básico aí de progressão aritmética, tinha que saber só uma fórmula, né? E se você quisesse, nem precisava da fórmula, você calculava todos os termos, depois somava, né? Descobrindo a razão, tudo ficava mais fácil, certo? Pronta para a próxima questão? Questão número 8. Questão aí fácil de análise combinatória. Um total de 10 soldados, sendo 4 sargentos e 6 cabos, precisam formar uma fila indiana de modo que os 4 primeiros da fila sejam sargentos e os demais sejam cabos. O número total de maneiras distintas para formar essa fila é qual? Então, primeiro, você tem 4 sargentos, como eles podem se organizar? Eles podem se organizar de 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Tem 4 sargentos e 4 posições, basta multiplicar. Primeira posição tem 4 possibilidades, segunda, 3, terceira, 2, quarta, uma possibilidade. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. E os cabos, tem 6 cabos, organizo 6 cabos, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 6 vezes 5, 30, 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vou ter 30 vezes 24, isso dá 720. Essas 24 possibilidades vezes essas 720 possibilidades dão um total. 24 vezes 720 vai dar 17.280. Corre para abraço, não tinha mistério essa questão. Certinho? Entendido? Podemos passar para a próxima? Então, essa questão que dava mais trabalho era fazer essa multiplicação aqui, né? Vamos para a próxima, questão número 9. Essa questão envolve aí criatividade, né? Considere a seguinte sequência ordenada de 3 comandos. Ande 5 metros, pare, gire 45 graus à esquerda. Uma pessoa está em um ponto A e executa essa sequência ordenada de comandos repetidas vezes até voltar pela primeira vez ao ponto A de partida e parar. Terá caminhado no total quanto, né? Uma pessoa que está em um ponto A e executa essa sequência ordenada repetidas vezes até voltar pela primeira vez ao ponto A de partida e parar, terá caminhado no total quantos metros? Olha só, se a pessoa tem que sair do ponto A, andar para a esquerda e voltar no ponto A, ela tem que fazer um círculo, né? Ela tem que andar 360 graus. Então, se ela vai inclinar sempre 45 graus, divide 360 por 45, né? Se ela andar, fizer um círculo, ela volta no lugar que ela estava, concorda? Então, andou 360 graus. 360 dividido por 45 dá 8. Ela vai andar 8 vezes. Cada vez que ela anda 5 metros. 8 vezes 5 dá 40 metros. Né? Então, 40 vai ser a resposta dessa questão. Para você visualizar, eu fiz o desenho. A pessoa estava aqui no ponto A, andou 5 metros, parou, girou 45 graus à esquerda. Então, girou 45 graus, vai andar 5 metros. Andou 5 metros, né? Então, ela girou o corpo dela, ela estava virada para frente, girou o corpo para a esquerda 45 graus, e aí ela andou para cá. Girou 45 graus, andou para cá,
girou 45 graus, andou para cá, girou mais 45, mais 45, mais 45, mais 45, certo? Então ela andou quantas vezes? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 metros até chegar de novo no ponto A. Então, essa é mesmo a resposta dessa questão, certinho? Conseguiu visualizar o raciocínio? Espero que sim. Vamos para a questão número 10. Questão de porcentagem. E se você assistiu os vídeos antigos aqui do canal, né, para o quadro auxiliar de oficiais e das provas de sargento da Polícia de São Paulo, também já caiu, tem questões iguais a essa aqui, né? São questões de porcentagem, mas que envolve o número relativo, né? Porcentagem relativa, não o número absoluto. Vou te explicar já já. O gráfico a seguir apresenta a distribuição do número total diário de ligações atendidas por Kleber e Rosângela em uma central de solicitação de serviços na segunda-feira e na terça-feira da semana passada. Distribuição das ligações atendidas. Na segunda-feira, o Kleber é cinza, a Rosângela é preto, né? Então, o Kleber na segunda-feira atendeu 30% das ligações, a Rosângela atendeu 70%. Na terça, o Kleber atendeu 60%, a Rosângela atendeu 40% das ligações. Com base nas informações apresentadas, assinale a alternativa que contém uma afirmação necessariamente verdadeira. Vamos lá. Qual que é o problema aqui? Olha só, ele te deu um gráfico de porcentagem. Então, você não sabe qual é o número absoluto, o número real de ligações que existiram na segunda-feira, nem o número real de ligações que existiram na terça. Na segunda, você pode ter tido, sei lá, 10 mil ligações. Na terça, você pode ter tido 100 ligações. Então, essas porcentagens aqui, elas serão aplicadas sobre os valores daqueles dias, sobre os valores absolutos daqueles dias. Se você não sabe quais são esses valores, você não pode comparar valores absolutos da segunda em relação à terça, porque você pode ter muito mais em um dia do que no outro. Consegue visualizar? Consegue entender? Então você pode fazer comparações dentro da própria barra relacionadas à porcentagem, né? E dentro da própria barra você pode fazer comparações de números absolutos, porque aqui as duas porcentagens estão aplicadas sobre o total de ligações da segunda-feira. Aqui as porcentagens estão aplicadas sobre o total de ligações da terça-feira, mas você não pode comparar terça com segunda, segunda com terça. Fechou? Leia as alternativas. Kleber atendeu 90% das ligações recebidas nos 2 dias. Não, você não pode falar isso, né? Ele atendeu 30% das ligações na segunda e 60% das ligações na terça. Mas você não sabe se na segunda teve muito mais ligação do que na terça, né? Então, se você calcular assim, né? Então, vamos supor, teve 100 ligações na segunda, ele atendeu 30, né? E na terça teve 10 ligações, ele atendeu 6. Então ele atendeu 36. 36 é 90% de 100 mais 10? 36 é a mesma coisa que 90% de 110? Não é, né? Beleza? Entendeu o que eu quis dizer? Então você não pode fazer essa afirmação. Rosângela atendeu mais ligações na segunda do que ligações que ela atendeu na terça. Não, você não pode comparar segunda com terça. Na terça-feira, para cada 2 ligações atendidas por Rosângela, Kleber atendeu 3 ligações. Então, na terça, a Rosângela atendeu 40%, Kleber 60%, né? Então, 40 para 60, né? Rosângela para Kleber. Simplificando essa fração, dividir tudo por 20, né? 40 dividido por 20 dá 2, 60 dividido por 20 dá 3. Então, para cada 2 ligações que a Rosângela atendeu, o Kleber atendeu 3 ligações. Está certa essa. Então, essa vai ser a resposta dessa questão. Observa que ele está comparando dentro de uma mesma barra, né? Nas outras, está comparando dias diferentes. Ó. Na segunda, Rosângela atendeu 10% a mais do número de ligações na terça. Então, está comparando segunda com terça. Já disse que não pode comparar.
O número total de ligações na terça foi igual ao número total de ligações na segunda. Não, né? A porcentagem está igual aqui, 100%, mas você não pode falar do número absoluto de ligações. Ficou claro o raciocínio? Espero que sim, hein? Se tiver dúvidas, só perguntar. Combinado? Vamos agora para a questão número 11. Questão de soma. Essa questão era só não ter preguiça, soma e subtração. Sobre os salários brutos dos servidores A, B, C, D, E, F, sabe-se que o salário bruto de D é R$ 1.250 mais baixo que o de A e R$ 420 mais alto que o de B. Que o salário bruto de E é R$ 1.724 mais alto que o de A e R$ 3.394 mais alto que o de C. Que o salário bruto de C é R$ 450 mais alto que o de F, que é de R$ 6.200. Comparado ao salário bruto mais baixo, o salário bruto mais alto é maior em quantos reais? Vamos lá, coloca as pessoas. Ele te disse que o salário de F é 6.200. Coloca aqui, F ganha 6.200. Aí, vai de trás para frente. Ó. O salário de C é R$ 450 mais alto que o de F. Então, C vai ganhar 6.200 mais 450. 6.200 mais 450, 6.650. Beleza. Aí depois, antes disse, o salário de E é 1.724 mais alto que o de A e 3.394 mais alto que o de C. Então, o salário de E é 3.394 mais alto que 6.650. Então, vai ser 6.650 mais 3.394. Isso vai dar R$ 10.044, certo? Aí ele falou antes, o salário bruto de E é 1.724 mais alto que o de A. Então, o de A é menor. Menor em quanto? Em 1.724, né? O de E é mais alto que o de A, então o de A é menor. Então, você vai pegar o salário de E, 10.044, subtrair 1.724. Isso vai dar 8.320. Beleza? Agora vem para o início. O salário D é 1.250 mais baixo que o de A. Então, o D vai ser o A menos 1.250. 8.320 menos 1.250, isso dá 7.070. E D é 420 mais alto que o B. Então, o B vai ser menor. Menor quanto? 420 a menos que 7.070. 7.070 menos 420, 6.650. Qual é o salário mais baixo? 6.200. Salário mais alto, 10.044. Diferença entre os dois, subtrai um do outro. 10.044 menos 6.200, isso dá 3.844 reais. Essa vai ser a resposta dessa questão. Então, essa questão era basicamente leitura de trás para frente e soma e subtração. Só não podia ter preguiça de fazer continha, não é não? Vamos para a questão número 12. Agora a gente começa as questões mais legais da prova, que são as questões de raciocínio lógico. Já te adianto, se você conhece as nossas aulas de raciocínio lógico, você fechou essas questões aqui dessa prova. Com certeza. Fala aqui. Se você é uma dessas pessoas, fala aqui embaixo. De fato, professor, fechei. Todas as questões de raciocínio lógico dessa prova estavam com respostas das nossas aulas. Então, assista essas aulas aqui. Ó. Se você não conhece as nossas aulas de raciocínio lógico, veja essas aulas que, garanto, você vai ter um bom desempenho nas questões de raciocínio lógico. Beleza? Vamos lá. Considere a seguinte afirmação. Eu canto ou assovio. Uma negação lógica para a afirmação é qual? Lá na playlist tem aula, negação do ou, negação da disjunção. Nega tudo, troca o ou por e. Negação do ou, nega tudo, troca o ou por e. Beleza? Então você vai negar eu canto. Como faz para negar eu canto? Você vai falar eu não canto. Troca o ou por e nega a segunda parte, não assovio. Então a resposta vai ser eu não canto, troca o ou por e não assovio. Pode estar em ordem invertida? Pode, não tem problema nenhum. Então, essa vai ser a resposta. Eu não assovio e não canto. Só isso. Questão? Quem assistiu às nossas aulas, resolvi aí em menos de 1 minuto. Certo? Vamos para mais uma. Questão número 13. Considere verdadeira a afirmação Amanda é policial militar
E falsidade, afirmação, Amanda é sargento. Nessas condições, é necessariamente verdadeira a afirmação. Então, Amanda é policial, é verdadeiro. É sargento, é falso. Beleza. Amanda é policial, verdadeiro. E é sargento, falso. No E, aula de tabela verdade lá da playlist. No E, preciso ter 2 vezes para o resultado ser verdadeiro. Tenho 2 vezes? Não. Então, o resultado é falso. Amanda não é policial militar. Falso. E, se já tem um falso no E, o resultado é falso. Não precisa nem olhar a segunda parte. Amanda não é policial militar. Falso. No E tem um falso, o resultado é falso. Amanda não é policial militar. Falso. Ou, no ou, basta um V para o resultado ser V. Não é sargento. É sargento, é falso. Logo, não é sargento, é o contrário, é verdadeiro. No ou, basta um V para o resultado ser V. Então, essa é verdadeira. Essa é a resposta dessa questão. Só isso. Fiz rapidinho aqui, considerando que você já assistiu a nossa aula de tabela verdade e sabe do que eu estou falando, tá bom? Então, pode assistir, te garanto, você vai achar fácil a aula. A aula é fácil, é uma aula feita para você decorar a tabela verdade de uma vez por todas com um macete bacana que vai te ajudar a resolver esse tipo de questão de uma forma automática. Combinado? Bora para a próxima? Não fica triste se você não entendeu. Se você não entendeu, assiste a nossa aula. Aí você volta aqui, você vai ver que é fácil. Combinado? Vamos para a questão 14. Merece o seu valeu, né? Essa aula é muito boa. Considere verdadeiras as duas afirmações a seguir. Se hoje eu estudo, então amanhã eu trabalho. Amanhã eu não trabalho. Com base nas informações apresentadas, conclui corretamente o que? Então as duas proposições são verdadeiras. Começa pela mais simples. Amanhã eu não trabalho. Amanhã eu não trabalho. Verdadeiro. Aqui em cima eu tenho amanhã eu trabalho. Se eu não trabalho é verdadeiro. Eu trabalho é o contrário, né? Então vai ser falso. A gente quer que essa primeira proposição seja verdadeira, porque ele falou que as duas afirmações são verdadeiras. Então você tem o se então, com a parte do então falsa, e quer que o resultado seja verdadeiro. Qual tem que ser o valor aqui do se? Tem que ser verdadeiro ou falso? Se for verdadeiro, você vai ter a Vera Fischer. Vera Fischer dá verdadeiro? Não, Vera Fischer dá falso. Então, para o resultado ser verdadeiro, necessariamente a parte do se tem que ser falsa. Beleza? Tem que ser falso, que aí falso com falso vai dar verdadeiro no se, então. Certo? O que você conclui? Hoje eu não estudo? Hoje eu estudo é falso. Logo, hoje eu não estudo é verdade. Essa é a resposta dessa questão. Só isso, tá vendo? As questões de raciocínio lógico resolvi assim, ó, mamão com açúcar. Vamos para a última questão, também de raciocínio lógico, equivalente da condicional. Tem lá nas nossas aulas. Assinale a alternativa que contém uma equivalência lógica para a seguinte afirmação. Se durmo, então estou com sono. É o meu caso nesse momento. Se durmo, então estou com sono. Qual é uma equivalente? Equivalente do se então. Tem duas formas para fazer equivalente do se então. Vou te mostrar uma. Uma forma de fazer equivalente do se então é o caso da Nelma. Né ou ma, né ou ma. O se então vai virar um ou. A parte do se você vai negar, vai trocar o se então por ou e vai manter a segunda parte. Tem lá nas aulas de raciocínio lógico, equivalente do se então, né ou ma, né ou ma. Beleza? Então, nega a primeira parte. Durmo. Como que você nega? Fala não durmo, não durmo. Troca o conectivo por ou mantém a segunda parte. Estou com sono. Então, essa frase é equivalente a essa. Não durmo ou estou com sono. Não durmo ou estou com sono. Só isso, tá bom? Tem outra equivalente do se então? Tem, sim, senhor. Eu vou te falar? Não, assiste a nossa aula e escreve aqui embaixo qual é a outra frase que seria equivalente a esse se durmo, então estou com sono. Escreve aqui embaixo, deixa aqui embaixo nos comentários. Vamos ver se assistiu a aula mesmo. São 2 casos de equivalência do se então. Beleza? Coloque embaixo para eu ver que você estudou e não vai errar na sua prova. Fechou?
Assim, a gente termina esse vídeo. Se você quiser aprender mais, confere os links que eu separei para você. E claro, lembra, se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com o batalhão. Compartilhe aí todo mundo para ajudar o nosso canal a crescer cada vez mais. Combinado? Mais bons estudos e até a próxima!